Olá, galera. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Informática, Hardware e Games da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje nós vamos dar seguimento na aula de configurações do Windows. Na última aula, a gente conversou da guia de sistema até a guia de personalização, né? Eu passei um pouquinho para vocês. E como eu havia dito, para que o vídeo não ficasse muito extenso, né? Ele já estava batendo ali quase 20 minutos, eu decidi então dividir em dois. Né? A pretensão era que fossem passadas duas aulas, mas nesse caso eu vou estar passando para vocês essa continuação para que vocês consigam fazer as atividades da apostila também, tá? Com mais tranquilidade. Então é o seguinte, a gente vai começar falando aqui sobre a guia de contas, né? Essa guia de contas, onde a gente pode estar fazendo as configurações da nossa conta de usuário ou das outras contas que estiverem dentro do computador. No caso do meu computador aqui, eu só vou ter uma conta local, que é a conta administrador, né? Existem outras contas possíveis aqui no Windows. Tem a conta local, a conta, perdão, a conta administradora, a conta local e a conta do Windows, né? Qual que é a diferença entre elas? A conta administradora a gente tem possibilidade de fazer qualquer tipo de configuração mais avançada, né? Já na local, que seria mais básica, né? A gente não pode fazer qualquer tipo de configuração, a gente vai fazer as configurações mais simples, né? E eu posso utilizar os arquivos, posso utilizar programas, mas em questão de configuração, só as configurações mais básicas. É só vocês se ligarem no desenho de um escudinho, né? Vai ter um desenho de um escudinho entre amarelo e azul. Se tiver o desenho do escudo, significa que é uma configuração avançada, que é alguma coisa avançada, e que eu só posso fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês como exemplo. Deixa eu entrar aqui no painel de controle. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo aqui, ó? Que eu tenho o desenho desse escudinho azul e amarelo, meio alaranjado, né? Então, isso significa que essa configuração aqui é uma configuração avançada. Eu só posso realizá-la se eu tiver o acesso de conta administrador, né? Ou se eu tiver a senha do administrador. Se eu não tiver, eu não consigo realizar. Beleza? Então, vai ter essas três contas. A conta da Microsoft, que ela é bem particular também, ela faz a sincronia com todas os programas que eu tiver acesso com aquela conta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um pacote Office instalado no meu computador e no meu celular de repente também. E aí eu fiz o login, eu faço o login desse pacote Office com uma determinada senha de e-mail. E quando eu fiz aqui a minha configuração lá, quando eu comprei o computador, dá um exemplo, né? Só dando um exemplo, eu fiz uma conta aqui no computador também utilizando essa mesma senha de e-mail. Então essa conta ela está sincronizada, né? Também posso fazer a sincronia para que eu possa utilizar o meu computador, né? Utilizar os recursos que tem no meu computador em um outro dispositivo. No meu caso, por exemplo, do Xbox, né? Então eu posso fazer esse acesso. Inclusive, se eu tiver essa sincronia, aqui na guia de notificações, na central de ações e notificações do, do Windows, né? Ele vai me apresentar, por exemplo, se eu receber um e-mail, ele já vai jogar aqui direto para a guia de central de notificações, né? Se eu tiver acesso à internet, obviamente, também. Beleza? Então aqui eu posso também alterar a imagem da minha conta, seja ela administrador ou outra, né? Eu posso estar alterando aqui, beleza? Tenho também aqui opções de entrada. O que seria isso? Aqui eu posso configurar como que vai ser o acesso ao meu computador. Se vai ser por senha, né, o meu usuário, se vai ser por senha, se vai ser um tipo de código PIN, né, código PIN que nem aquele que a gente utiliza no celular, uma senha geralmente de 4 dígitos, né? Pode ser uma senha utilizando uma foto, né? Existem outras opções também que não vai ter aqui. Tem uma do Windows que é para reconhecimento facial, né? Então, se você tiver uma webcam, quando você aparece ali na câmera, ele consegue desbloquear aí o seu computador também, certo? Beleza, então aqui eu posso configurar as contas da família, né? Então aqui é onde eu poderia estar adicionando uma outra pessoa a este computador, por exemplo, certo? E aqui é a guia que eu expliquei para vocês de sincronia, né? Quando a gente está utilizando uma conta do Windows, o que eu quero que faça essa sincronia aí entre esses dispositivos, beleza? Bom, além de contas, a gente também tem aqui hora e idioma, que é bem simples, né? Não tem muito segredo. Aqui eu posso estar configurando o horário, fuso horário também, né?
Horário de verão, mas como a gente bem sabe que agora não tem mais horário de verão, a gente não precisa mais se preocupar com isso, né? Então aqui eu posso configurar a data e a hora. Temos também aqui a de região e idioma, certo? E aqui opções de fala, né? Principalmente da Cortana e tudo mais. Em questão também de ah, reconhecimento na hora lá de ortografia, né? Se a gente estiver escrevendo alguma palavra e tal, nativa de um outro idioma, para que o Windows ele reconheça. Só um detalhe importante sobre essa questão de data e hora, é muito importante que a sua data e a sua hora do computador ela esteja ajustada de acordo com a localidade que você esteja, porque muitos sites eles fazem o acesso através do horário. Então, se você tiver com um horário incorreto, você pode acabar não acessando alguns sites, tá? Grande parte, na verdade, dos sites eles bloqueiam, eles impedem de ser acessados, né? Vai ficar dando uma mensagenzinha de erro lá, de DNS e tal, que você não pode acessar aquele site. Então, de repente, pode ser o horário, tá? Se você arrumar. E tem um outro porém também. Muitas vezes a gente não consegue alterar o horário, né? Alterar o horário. Então é o seguinte, é importante a gente sempre estar de olho na bateria da BIOS, né? É uma bateria que fica dentro da nossa placa-mãe, uma bateria redondinha de lítio, né? Parece aquelas de um relógio de parede, que é utilizado em relógio de parede. Enfim, aquela bateria maiorzinha. Então é o seguinte, muitas vezes, se aquela bateria ela tiver descarregada, né, ela dura bastante, mas se ela descarregar ou se ela acabar o tempo de vida dela, você não vai conseguir ajustar o horário, né, porque ela fica responsável, aquela bateria, por alimentar a BIOS, né, é o sistema de controle de periféricos, controle de saída e entrada do nosso computador. Então, se essa bateria que fica na placa-mãe ela acabar, né, no computador talvez não tenha tanto no computador notebook, né, não tenha tanto esse perigo, mas no desktop sim, tá? No desktop existe esse risco aí de essa bateria acabar e aí você tem que comprar uma nova, tá? Porque senão você não vai conseguir alterar o horário, beleza? Ela também faz isso. Aqui a gente também tem a facilitação de acesso, né? Onde a gente pode estar configurando aqui para quem tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de problema visual, né? Necessariamente uma deficiência, mas às vezes a pessoa ela tem estigmatismo, alguma coisa do gênero, não consegue enxergar direito, né? Então aqui a gente ou escutar, né? Então aqui a gente pode estar fazendo essa configuração. Então tem aqui a opção, por exemplo, de narração, né? Que é um leitor de tela, ele vai ficar lendo todos os elementos da tela, né? Posso ativar isso aqui é muito bom para quem tem problema visual, né? Alguma deficiência visual. Temos aqui também a lupa, que pode aumentar o tamanho das letras, obviamente, dos conteúdos na tela. E também tem uma opção, que eu acho que não tem aqui, para mim, não está apresentando, talvez, deixa eu ver que está em alto contraste. Eu acho que nessa minha versão aqui, que está desatualizada, eu não tenho. Mas tem uma opção também para daltonismo, né? Para quem tem daltonismo e tal, pode estar configurando, certo? Então tem aqui a opção também de alto contraste, né? Isso também é importante para quem tem algum tipo de deficiência, né, visual, quem tem dificuldade de enxergar e coisas do gênero, principalmente estigmatismo, né? Bom, tem aqui também legendas, certo? Então aqui principalmente para quem tem problema nesse caso auditivo, né? Às vezes não tem algum tipo de tá passando algum tipo de informação por áudio e aí a pessoa tem um problema auditivo, então vai estar passando aqui uma legenda do que está apresentando na tela do computador. É quase a mesma coisa que o narrador, porém com legenda, né? Ao invés de uma voz, beleza? Temos aqui também configuração do teclado, né? Mesma coisa, beleza? Então aqui tenho para alternar a tecla. Isso aqui também serve para quem é canhoto, né? Poder fazer algumas configurações, certo? De mouse, ó, mesma coisa, tá vendo? Vocês podem observar aqui que eu tenho um aumento do tamanho da seta do cursor, né? Que é o que eu estou utilizando no momento. Então aqui tem o ponteiro de texto, né? E aqui tem o ponteiro normal do mouse, né? Beleza? Legal. E aqui eu tenho também algumas opções visuais, onde eu posso estar diminuindo ou aumentando as animações do Windows. Isso também ajuda na economia e de recursos, como principalmente a memória RAM, tá?
Bom, a gente também tem aqui a guia de privacidade. Tem aqui a opção de privacidade. Vocês podem observar aqui que tem bastante guia, ó, bastante opções. Eu não vou me detalhar muito sobre isso, tá? Mas aqui é para vocês ativarem um filtro, né? Para saber quando que um site, por exemplo, ele pode ter acesso a algumas informações, como por exemplo localização e câmera, que isso é muito importante. Microfone também, né? É bom sempre deixar desativado, né? Não deixar os sites terem acesso à localização, câmera nem a microfone, principalmente por questão de segurança. Você nunca sabe quem está do outro lado, né? Quem pode estar ali monitorando as suas ações aí na internet, né? Então é muito importante que vocês deixem desativados isso e fiquem muito atentos. Claro, se você estiver usando, por exemplo, um Google Maps, né? Vai usar um Google Maps e ele estiver solicitando localização, faz sentido, né? Agora, se você for entrar num site completamente diferente disso, né? Fazer qualquer coisa diferente disso, e ele estiver pedindo sua localização ou acesso à sua câmera ou microfone, tem que ficar esperto, né? Porque não é seguro nem confiável, beleza? Então aqui a gente tem como fazer essa configuração de privacidade em relação a cada uma dessas guias, certo? Aos contatos, calendário, histórico de chamadas, se você estiver usando Skype, alguma coisa do gênero, beleza? E aqui para finalizar a gente tem atualização e segurança, onde a gente vai ter aqui, por exemplo, o Windows Update, que é o que faz a verificação e a instalação das atualizações do sistema, né? É aquela guia que geralmente aparece quando a gente inicia o computador, aparece lá que tem algumas atualizações sendo baixadas e instaladas, ou quando a gente vai desligar o computador também pode ser isso, tá? Lembrando que nem todas as atualizações do Windows elas são extremamente importantes. Assim, não é vai mudar tudo quando você baixar uma atualização. Às vezes é uma coisa bem simples, algum programa que estava dando algum bug, alguma coisa do gênero, e aí a Microsoft vai fazer essa atualização desse programa para evitar que tenha algum tipo de travamento ou até mesmo bug aí no seu sistema, né? Às vezes pode ser, sei lá, o cursor do mouse que vai fazer atualização aí nesse Windows Update, tá? Aqui a gente também tem o Windows Defender. O Windows Defender eu acho que eu já expliquei para vocês que é o antivírus da Microsoft. Ele é muito bom, principalmente se você estiver utilizando aí o sistema operacional do Windows original. Né? Ele faz a proteção em tempo real do seu computador, que é ótimo, então é sempre importante deixar ele ativo. Tá? E é por isso também que é importante, novamente, questão da data e hora correta, certo? E ele é realmente muito bom, tá? Eu não tenho, por exemplo, nenhum outro antivírus instalado nesse computador, eu só estou utilizando o Windows Defender e ele consegue me proteger. Inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui em cima está mostrando, ontem estava fazendo alguns downloads e aqui ele já mostra para mim que às 22 horas, né, que o Windows Defender ele já, ó, removeu o malware. Eu nem cheguei a instalar nada, ele simplesmente, quando eu baixei, ele já entendeu que era um malware, ele viu ali a extensão do arquivo, entendeu que aquilo podia ser um risco para o computador, ele já apagou. Ele nem pergunta se eu quero apagar ou não, ele já remove na hora, tá? Se ele entender que foi uma ameaça para ele, ele já vai excluir. Bom, aqui também a gente tem aqui as opções de backup, onde a gente pode estar adicionando uma unidade de armazenamento, né? Pode ser um pendrive, um CD-ROM ou DVD-ROM, ou até mesmo, de preferência hoje em dia, né? Um HD externo, que é onde vai ser utilizado, qual que vai ser o dispositivo utilizado para a gente fazer os backups, né? Que seria aquele, digamos assim, aquele salvamento de segurança dos nossos arquivos para evitar que a gente perca. É muito importante, se você não tiver um HD externo ou um pendrive, tentar fazer pelo menos esse backup em nuvem, né? Fazer uma conta ali no Hotmail, pelo OneDrive ou o G-Drive, utilizar esses tipos de ferramenta que são gratuitas, né? Para fazer esse backup, pelo menos salvar aquilo que é mais importante para vocês, né? Para não perder nenhum tipo de foto ou coisa que de repente, se você tiver que formatar o computador, você não vai conseguir recuperar. Bom, aqui também a gente tem a restauração do computador. Se o nosso computador é quase uma formatação, ele vai tentar voltar o computador para um momento em que ele estava funcionando decentemente, que estava funcionando bem, ou pode voltar ele para o modo de fábrica, né? Também, beleza? Só que aí também, novamente, você tem que ter uma versão original do Windows instalado, tá? Para ele reconhecer, senão ele não faz isso.
E aqui também tem a inicialização avançada, onde eu posso estar utilizando um pendrive, né? Seria como se fosse um pendrive bootável ou DVD, para que eu possa estar carregando o Windows através do CD, desse DVD ou desse pendrive com o Windows, para que eu possa fazer aí a restauração do meu Windows através dessa imagem do sistema feita no DVD ou no pendrive. Seria a forma até mais segura, eu diria, de fazer e mais rápida também, de fazer essa restauração, tá? Aqui tem a ativação do nosso sistema, certo? Aqui a gente pode estar ativando o Windows para que ele fique aí ativo e ele funcione certinho o Windows Defender e tal, beleza? Então aqui eu posso estar configurando isso. Tem também aqui a localização de dispositivo, principalmente se eu estiver utilizando uma conta da Microsoft, eu posso estar fazendo aqui essa localização, de entender, por exemplo, onde é que meu dispositivo se encontra. Se for um notebook ou se for um celular, isso é bem útil. Um computador não vai ser tão, né? Não precisa, né? Mas um computador notebook ou então um celular, um smartphone, né? Se você de repente perder e tiver com o seu Windows, você consegue localizar, certo? E aqui a gente tem a última guia que é para desenvolvedores, né? Isso aqui eu uso mais para desenvolvedor mesmo, que tem alguns recursos extras aí para quem trabalha com isso, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhe nessa guia. Pessoal, então é o seguinte, esse vídeo ele tá dando aí mais ou menos o mesmo tempo de aula, né? Que o nosso primeiro, então acho que fica interessante aí para a gente conseguir estar analisando e fazendo as atividades. E aí eu vou deixar aqui para vocês quais são as páginas da apostila que vocês podem estar respondendo sobre essa atividade, tá? Isso seria o capítulo 5 da apostila e as atividades elas se encontram na página 117, tá? 117 e 118 da apostila vocês podem estar respondendo. Qualquer dúvida que vocês tenham, algo que de repente eu não consegui falar durante essas aulas, vocês podem estar dando uma olhada diretamente na apostila que provavelmente o conteúdo vai estar ali, certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só me chamar. Espero que vocês tenham aí uma boa semana, gente. E é isso. Muito em breve aí, quem sabe a gente está voltando para a escola, né? Esperamos, assim espero, né? Um abraço para todos. Se cuidem e tchau, tchau.